então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá? De tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá? Tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá? Que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal. Ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação. Assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Então agora eu vou voltar aqui no fluxo de jogo e vou mostrar aquelas funções que ficou faltando, que era aquela, né, daqueles botões principais que naquela hora eu queria primeiro te mostrar o funcionamento das views. Depois eu tive que mostrar os dois para você conseguir entender, né, o que está acontecendo ali na hora que eu clico uma das opções, mas agora eu vou mostrar aquilo que ficou faltando, né? Então aqui eu não preciso do sleep, aqui eu estou importando o modelo jogo, né? Você já viu que eu atribuo a janela e eu inicializo o meu jogo aqui no atributo jogo. Então esse iniciar jogo, eu inicializo um novo jogo, porque esse iniciar jogo vai ser chamado no novo jogo, tá? Então eu inicializo um novo jogo, porque eu estou querendo um novo jogo, e eu chamo a janela de início, mando ela reiniciar. E eu não preciso dar nenhum atributo, porque lembra que a janela de início ela usa já os próprios atributos do jogo, né? Da cidade atual, da cidade inicial. Depois eu tenho o método investigar, que é aquele que eu chamo quando eu clico o botão investigar. Assim, eu dei os nomes assim justamente para você entender que eu vou mandar limpar a janela inteira, janela limpar tudo, vou criar um array vazio de opções. Agora eu vou dar um for loop aqui na cidade atual, nos meus locais, e vou fazer um append aqui nessa opção, nesse local, porque lembra, eu vou precisar de strings nessas opções, né? Eu vou precisar de strings para poder mostrar esses strings. Então eu acho que eu já fiz isso, eu fiz isso lá no fluxo de jogo, eu já expliquei, né? Então eu fiz isso, eu vou precisar disso, inclusive nos destinos, eu fiz isso lá no fluxo de jogo. Nesse momento eu não posso receber o objeto local, porque para isso eu não poderia deixar tão simples, porque as minhas opções, o que acontece? A minha opção pode ser tanto de viajar para uma cidade nova, quanto pode ser de ir para um local. Então eu posso tanto estar recebendo um array de locais ou um array de cidades. Então se eu deixar para escolher lá no investigar, que o string que eu quero que mostre no botão é de um local ou é de uma cidade, eu vou ter que fazer um negócio super confuso lá. Então é muito mais simples eu vim aqui simplesmente fazer um array de strings para depois colocar lá nas minhas opções. Lembra, naquelas opções que eu recebo, essas opções aqui. E como eu sei que todas as listas são ordenadas, né, eu sei que o que eu tirar primeiro vai ir lá para o lugar 1, para o lugar do 0. Que eu tirar o meu primeiro elemento que eu fizer ali no for loop, vai ir lá para o primeiro elemento. Então vai dar certo esse deslocar aqui, vai bater com o meu array de locais ou com o meu array de cidades, justamente por essa propriedade de ordenação das listas. Então eu não vou precisar me preocupar com isso, porque eles vão ser dois arrays espelhados, que é a mesma propriedade da qual eu me vali na hora que eu estava criando lá todo aquele meu roteiro. Então por isso eu vou ter que receber esses strings para poder colocar ali no botão, né? Para poder colocar o nome correto no botão. E eu tô fazendo um monte de gestos aqui, eu tô reparando que vocês não estão vendo metade dos gestos que eu faço. Deixa pra lá. Mas então, aqui no opção vou ir, né, no self jogo.cidade atual os locais e vou fazer um for loop, e para esse array eu vou dar o local da opção, né, o nome do local. E com isso eu vou lá da minha janela, a minha janela investigar, eu vou chamar o método reiniciar com o título, clique em uma das opções abaixo para começar a investigar na cidade né, colocar a minha cidade. Não se esqueça de deslocamentos dentro da cidade, levam 1 hora, e depois eu dou por último
as minhas opções. E o nome da cidade eu tô aqui com a cidade atual, cidade, porque lembra que a cidade atual vai ficar mudando, né, dependendo da cidade. Depois eu tenho que investigar, e aqui eu tô dando vários prints, tá, mas eu nem tô parando no print pra te explicar, porque o print era só pra eu ver se estava entrando no método, tá, mas eles não vêm ao caso do visual, porque ele é tudo no console, o print. Então, aqui eu chamo self janela, limpar tudo novamente eu faço um array vazio, só que aqui agora eu dou o tempo de voo, tá, vazio. E depois eu vou usar essa variável tempo de voo. E por que que ele é um string vazio? Porque eu vou fazer todo um append, tá? Para mostrar ali como meu texto com cada tempo de voo. Então aqui agora, for a opção in self, né? Então para cada opção, no meu self jogo, cidade atual, cidade de destino, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer duas coisas. Esse string tempos de voo, eu vou fazer um mais igual de um string formatado que vai começar com uma nova linha, vai colocar a opção, a cidade da opção, né, da cidade que a gente estiver falando. Então a propriedade cidade, que a gente já sabe que é o nome, 2 pontos, aqui self jogo cidade atual, calcular o tempo de voo com a opção, né, com a minha cidade e horas de voo. E além disso, eu vou fazer um append ali no meu array do nome da cidade. E uma vez que eu saio desse for loop, né, eu vou vir aqui e vou chamar da minha janela a janela viajar, vou reiniciar ela com o título para onde quer viajar, aí esse meu textinho, tempo de voo e as minhas opções. E essa é a função que vai chamar quando eu clicar no botão do menu principal viajar. E agora a minha função destinos, que vai ser a que eu vou chamar quando eu clicar no botão destinos. Novamente, vou limpar tudo, vou ter um array vazio, né, aqui, porque eu vou simplesmente mostrar todos os destinos, não porque eu vou ter que dar as opções, mas eu vou fazer aquele mesmo for loop para pegar, para poder criar aquele nesse meu array, né, de strings aqui, porque aqui ele vai chamar a minha janela destinos que usou aquela minha info sem escolha, lembra? Tinha todas aquelas informações, todas aquelas caixas de texto, né, para as opções, né, para a opção do menu. Então agora eu vou chamar aqui for opção in self jogo cidade atual, né, cidade de destino, novamente vou fazer um append da cidade. Aqui, essa partezinha aqui é basicamente igual o do voltar. O que vai mudar é aqui, que eu vou chamar, em vez da janela viajar, eu vou chamar a janela destinos com reiniciar, com quem você pode viajar para, e as opções. E se você ver, né, a gente vai usar aqui, né, nesse info 1, info 2, info 3, esse array, né, de opções. Então, só para mostrar para vocês essa visualização de para onde viajar, né? Então, aqui tá aparecendo aquele texto com as horas de voos. E se eu voltar, e eu tenho os botões aqui, né? E se eu voltar, eu vou ter os destinos, só que aqui eu não tenho os botões, só tenho os botão de voltar, de novo jogo, de desligar. Mas eu tenho os destinos aqui. E eu tenho simplesmente eles listados, porque aqui é uma referência, é para a pessoa poder ver, porque ela não quer viajar ainda, então para ela não correr o risco de sem querer ela clicar no botão de viajar e perder horas, ela tem uma opção de simplesmente visualizar os destinos. E isso é um pouco porque o jogo original tinha isso, ele tinha uma opção simplesmente de visualizar os destinos e outra opção de você viajar. E basicamente dava a mesma informação, só que numa você podia viajar e na outra você estava só visualizando. Então agora o voltar, que novamente é quando eu clicar ali no voltar, ele vai simplesmente limpar tudo e vai chamar a janela de menu, reiniciando com o nome da cidade, tá? Porque quando eu volto, eu fui num menu e não dou mais todas aquelas boas-vindas. Eu simplesmente coloco o nome da cidade e pergunto para ele: qual vai ser seu próximo passo? Clique em um dos botões abaixo para escolher. Claro, se você quiser, você pode mudar isso. De novo, desafio. Você pode falar que, não, cada vez que voltar no menu eu quero que mostre uma curiosidade diferente. Então, você vai ter que precisar ter mais curiosidades e vai ter que precisar fazer uma lógica aqui para poder mostrar essas curiosidades diferentes cada hora. Então, é um bom desafio isso para você. Mas eu, no caso, eu resolvi deixar mais simplificado aqui assim. Simplesmente ele falar qual que é o seu próximo passo. Porque eu, pessoalmente, não acho que faz tanto sentido ficar mostrando tanta curiosidade assim. Acho que vai distrair do jogo, e o próprio jogo original tinha uma curiosidade só por cidade que é ali que ele mostrava, ele não ficava mostrando várias. Mas é isso que clicar no menu voltar vai fazer. No clicar no nova cidade, né, vai chamar aquele nova cidade, é chamado quando a gente viaja. Que aliás eu acho que eu já mostrei, mas eu vou mostrar
de novo. Basicamente você vai atualizar a cidade atual. Sim, tenho certeza que eu já mostrei, que eu tô lembrando disso, mas é que é 1h da manhã e às vezes eu tô esquecendo que eu já falei. Então a nova cidade aqui vai atualizar a cidade atual, vai limpar tudo e vai chamar o menu reiniciar, só que agora com a nova cidade e com a curiosidade da cidade. Aqui o que eu não tinha mostrado aqui era um novo jogo, que é o que acontece quando a gente clica novo jogo, né? Então aqui justamente vou limpar toda a janela. Eu sempre faço isso, eu sempre limpo a janela para não correr o risco de ficar com nenhum elemento lá que eu esqueça e que daí mostre em cima do outro, tá entendendo? Então começa a mostrar um monte de elemento. Então eu limpo a janela, eu chamo aquele iniciar jogo, né? Porque eu tô iniciando um jogo novo. Eu chamo um atualizar tempo, só que eu não dou nenhum info, porque aqui ele não tá deslocando para lugar nenhum. Ele tá ainda naquele tempo normal, naquele tempo de deslocamento inicial, onde são as 152 horas, é tudo que eu preciso de informação, né? Esse daqui, tempo remanescente, eu não me desloquei ainda para algum lugar, não preciso falar que é um tempo depois de um deslocamento. E justamente aqui, quando eu mando chamar de novo iniciar jogo, você viu aqui que ele reinicia a janela início, além de criar um novo jogo. Na classe computador, aqui eu precisei iniciar a janela início, né? Preciso mostrar essa janela de informação para que depois a pessoa possa clicar o botão jogar e começar realmente o jogo. Aqui eu só levanto, né? Só faço aparecer aquela janela de início, nesse momento inicial, antes de começar todo esse fluxo, porque eu tô apertando os botões. E aqui agora eu quero que apareça na tela inteira, então eu vou fazer o seguinte, eu vou descomentar aquele largura janela que ele calculava, que eu falei no início, que ele calculava já a largura e a altura da minha janela automaticamente, porque então agora essa minha coluna, essa minha linha vai conseguir ser bem calculada. Eu vou comentar esse geometry aqui e eu vou descomentar esse aqui embaixo. Eu deixei tudo super comentado aqui, ó, que ele define como full screen, tá? Para você entender, poder também comentar e descomentar. E aqui então eu vou colocar aqui self app e vou usar essa funçãozinha attributes com esse tag aqui, com o menuzinho, para dizer que é full screen, tá? Então eu escrevo exatamente assim, full screen, quer dizer que eu tô querendo a tela cheia e true. E isso que vai fazer isso aqui, ó. Isso aí, viu? Ele fez a minha tela cheia. E eu quero fazer isso porque a minha ideia é emular um totem, né? Emular um videogame de arcade ou um Game Boy, e nesses você não vê a barra de tarefas, o menu, você só vê o jogo. Por isso mesmo que eu tenho o botão grandão aqui desligar, porque a gente não tá vendo aquele botãozinho pequenininho do X. E por isso mesmo que eu digo que o ícone e o título não são tão necessários assim, porque se você vai usar ele na versão que ele é idealizada, que é essa, você nem vai ver o ícone nem o título. E pronto, é isso, você viu toda a lógica desse jogo que tá aparecendo aqui pra gente visualmente, que a gente já deu uma jogada nele. E a lógica do jogo do Display Set vai ser baseada nesse, tanto que no Display Set eu vim aqui e você vai ver que eu vou ter exatamente, né, os mesmos arquivos, e eu copiei e colei inicialmente porque eu vou mudar um pouco, tá? Novamente, a lógica vai requerer que eu mude um pouco o funcionamento deles. Aqui a gente está lendo o evento de clicar o botão, né? Clicar o botão do Tkinter. A gente vai ter que criar esse evento, basicamente, e que ele entenda que quando eu clico um botão físico, é um evento de clicar botão. E você vai ver como eu fiz essa lógica. Mas o grosso, tá? O grosso de visualização vai ser muito parecido aqui. E, gente, hoje eu vou parar essa gravação, porque eu tô aqui tentando aproveitar o feriado para conseguir terminar tudo do TCC, mas eu tô gravando aqui há 14 horas, gravei ontem e hoje eu gravei 14 horas, ó, tô quase chegando, 14 horas não, tá vendo, tô lesada, já passou das 15 horas, tô quase chegando às 16 horas, daqui a pouco meu tempo de jogo vai me mandar dormir. Então vamos para a próxima aula?